Boa noite, a paz do Senhor, a todos os papais, mamães aqui presentes. Mesmo que você não seja um pai, mesmo que você ainda não seja mãe, mas eu quero aqui nessa noite lhe trazer uma mensagem sobre a responsabilidade dos pais cristãos. Se você não está enquadrado sobre o que é ser pai cristão, eu vou lhe trazer uma mensagem essa noite. E você que já tem os seus filhos casados, mas você ainda pode ajudar os seus netos, você ainda pode ajudar crianças que estão aí fora, perdidas, sem o caminho, sem estar no caminho. E você pode ser essa ponte para alcançar muitas crianças. Você pode ajudar crianças órfãs. Você pode ajudar crianças que não têm pai, que não têm mãe, ou que tem e não é cristã. Você pode ajudar sim uma criança, trazendo para a igreja, ensinando ela no caminho. E eu gostaria de trazer essa mensagem a vocês nessa noite. A todo o pessoal que está me ouvindo, que está em casa, você também abre o seu coração para ouvir essa mensagem. Porque antes de falar aos vossos corações, Deus primeiro fala ao meu e tem trabalhado isso no meu coração, sobre a responsabilidade de sermos realmente pais cristãos, realmente firmados na palavra do Senhor. Aqui, ensina a criança no caminho é quem deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. No caminho é diferente de o caminho. Na Bíblia deixa bem claro, é no. No caminho significa estar junto. Muito obrigada, Pedro. No caminho significa estar junto, caminhar junto. O caminho, você diz, Jean, lá o caminho, vai por aquele o caminho. Estar junto é no caminho, é estar junto. E primeiro, para você estar junto no caminho, você primeiro precisa de amar. Amar. Em Provérbios 13, 24, diz: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Amém? Você amar é muito diferente de você dar coisas. É muito diferente de você dar celulares de marca, dos melhores. É muito diferente. Amar é disciplinar, é corrigir, é ensinar no caminho. É diferente de o que muitos pais estão fazendo hoje em dia. Muitos pais estão apenas dando coisas materiais. Isso não compra a salvação do seu filho. Ele precisa de ser salvo, ele precisa de ser transformado, ele precisa de ser um homem, uma mulher temente ao Senhor. E com essas coisas você não vai conseguir alcançar a salvação dele. Você, pelo contrário, vai fazer ele se perder. Antigamente, né, eu não conheci meus avós, mas muitas pessoas mais velhas diziam, né, poupe a vara da criança mesmo, estrague a crianças. Eles sabiam que uma criança sem disciplina desenvolveria um adulto indisciplinado, despreparado para viver uma vida bem-sucedida. Você, às vezes, sua criança erra, você simplesmente, às vezes, não diz nada, não faz nada. Você, às vezes, até compra uma coisa para ele, você até leva ele para tomar um sorvete, porque você fica com dó. Olha o que eu fiz com meu filho. Vamos lá, filho, tomar um sorvete. Você se esquece. E muitas das vezes você acha que isso é amor. Isso não é amor. O Fabiano me conta muitas histórias lá da delegacia que são pais, filhos que hoje estão presos devido a pais irresponsáveis. Pais que somente deram, pais que quando a criança erra na escola, a mamãezinha que acoita, porque nós somos assim, nós precisamos de mudar, ter posição de mulheres cristãs, nós vamos, acoitamos. Às vezes o filho está conversando na sala, tá batendo, porque isso é da natureza humana da criança. Às vezes você chega lá, a professora está falando mal do seu filho, você vai contra a professora.
É isso que acontece. Por que o Fabiano sabe disso? Porque são crianças aí, são adolescentes que estão presos de 18, às vezes vão até para a FEBEM, onde que é menores, e as professoras, às vezes, encontram e falam, essa criança na escola, ela tinha um problema, mas ao chamar os pais a coitavam, ao invés de corrigir. Os pais iam contra o professor, e os pais achando que estava amando. Isso não é amor, meus irmãos. Isso não é amor. Se uma pessoa chama para corrigir o seu filho, não vai contra a pessoa. Ainda mais na frente você ir contra uma pessoa que às vezes quer o bem para o seu filho. Quantas vezes você fala assim, se aqui lá fazer alguma coisa para o meu filho, eu vou lá, aqui na igreja aconteceu um caso, um dia, e eu fiquei maravilhada, porque um certo adolescente, aconteceu uma certa atitude, e um adulto até corrigiu, foi de uma forma às vezes até que não foi legal, mas o pai falou, você errou, filho. Você errou, você respondeu ele. Lembra, Jean, daquele caso que aconteceu? O Jean falou, eu não vou a favor de você, você errou, você mereceu. E eu achei aquela atitude bonita, viu, Jean? Porque eu achei que ao ver você, porque o André às vezes, vou contar o caso, porque o André não importaria, eu tenho certeza, só não vou contar. E ele respondeu sem querer uma pessoa, e a pessoa simplesmente deu um tablefe nele, né? E o Jean estava ali na praça, e o Jean presenciou. Foi uma pessoa que não é daqui. E eu falei, nossa, eu até falei assim, meu Deus, agora o Jean vai lá. Jesus amado, porque se fosse eu, o que eu faria? O Jean vai lá agora. O Jean vai lá agora. E o André veio, eu falei, não, agora o André contou, meu Deus. O Jean simplesmente falou, você errou, você deveria ter abaixado a cabeça e ter escutado. É isso. Porque se o Jean tivesse ido a favor, ele ia crescer, responde um ali, responde outro, e vai crescendo respondendo, não aprendendo a respeitar. Muito boa a sua atitude, Jean. Muito boa. Continue assim. Continue firme, continue perseverando. Continue sendo pai. Que Deus vai te honrar. Não só ele, mas outros. Mas eu vi essa cena e eu achei que o Jean... Eu falei, por pai, né? Vai lá também, vai revidar. Mas não. Isso é amor. Isso é correção. Nós precisamos, nossos filhos precisam. Então, amar não é sobre dar coisas. É corrigir. A criança que é corrigida... ela sente-se amada, ela sente-se protegida. Ela sente uma criança que alguém preocupa. Não é uma criança que está ali, que está fazendo tudo quanto há, e ninguém está vendo, e está tudo bem. A criança corrige, mas a criança, quando ela é corrigida, ela sente-se amada. Ela sente que alguém preocupa com ela. Né? Então, às vezes é necessário dar castigo, às vezes é preciso retirar algo, o que eles mais gostam, né? O celular. É necessário, às vezes, tirar um celular. Mas é necessário também, às vezes, dar umas palmadas. Na Bíblia fala, Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas te excedas a ponto de matá-los. Porque tem gente que, às vezes, usa esse versículo para espancar os seus filhos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz... castiga o teu filho enquanto há esperança, mas te excedas a ponto de matá-los. Você, cristão, vai dar umas palmadas. Hoje, né, não pode, mas, às vezes, umas palmadas sem espancar, porque o que o povo do mundo faz é espancar, mas nós, cristãos, nós não temos esse costume, né? Então, você tem que corrigir. Você tem que amar. Estudos comprovam que uma criança sem correção, ela não se sente amada. Né? Até a própria palavra de Deus nos diz, né, que uma criança sem correção é aborrecida. Né? O que retém a vara, aborrece o seu filho. Você que não corrige, mas o que ama, cedo disciplina. Disciplina o seu filho. Isso é amor. Não é sobre dar coisas, é sobre amar, é sobre disciplinar o seu filho. Presente, ele merece? Merece. Pode até dar um presente, mas o que ele mais precisa é de amor. As outras coisas vêm por, como que fala? Vai vir gradativamente.
né? Vai vir, porque se ele obedecer, se ele for uma criança responsável, se ele for uma criança disciplinada, ele vai ganhar o presente, né? Então, devemos estar vigilantes com o que os nossos filhos estão assistindo. Eles são crianças, eles são adolescentes. Adolescentes não têm o direito de ficar com porta trancada dentro de casa. Eles são seus filhos, eles estão comendo debaixo da sua casa. Vocês são responsáveis por eles. Ficar com o celular trancados, assistindo o que querem. Eles se sentem totalmente desprotegidos, que ninguém está nem aí com eles. Né? Então, vocês não acham que estão fazendo o melhor, deixando eles trancados. O Daniel, apenas com 5 anos, ele tem um celular. E a internet a gente coloca, baixa algum joguinho que eu e o Fabiano escolhe. Isso foi depois de muito tempo que eu também... Isso é amor, porque eu também achava que deixar o celular com ele, deixar ele baixar, ele ia me amar mais. Mas eu aprendi que isso não é amor. Hoje eu não deixo mais. Às vezes eu até deixava, o Fabiano até sabe. Às vezes eu até deixava, hoje o Fabiano não está, vou deixar. Mas isso também não é certo. Você, mãe, que oculta algo do seu filho para o seu pai, você está errado. Com toda a autoridade eu falo isso aqui nessa noite. Mãe e pai que oculta algo errado do seu filho, está contra a palavra de Deus. Os dois têm que caminhar junto. Eu já presenciei cenas de amigas minhas que mães esconderam coisas dos pais. Hoje não vive bem. Hoje até separaram, porque houve desacordo na criação dos filhos. Tudo que seu filho faz, seu esposa precisa de saber. Porque depois cresce, vai preso ou arruma um filho, o pai, mãe, não sabe. Ela sabia, escondeu tudo. Não se deve esconder nada do que seu filho ou que sua filha faz. Vocês são esposos, maridos e mulheres, têm que contar. Não tem nada que ocultar. Não tem que ser amigo de filhinho. É meu amiguinho. Não. Vocês são pais. Então, isso é sério. Eles não têm que ficar escondidos com o celular, não. Eles são adolescentes, eles não sabem o que faz. E o Daniel, como eu estava contando, e eu às vezes deixava. E o Fabiano falou, Camila, você não está gerando amor na vida dele. Isso não é amor, isso não é amor. E eu aprendi. Hoje, às vezes o Daniel, a gente baixa, às vezes eu esqueço. E quando vê, às vezes ele está jogando, e quando está online, às vezes jogando um joguinho, começa a passar propaganda, né? É os vírus, né? Começa. E assim que aparece o primeiro, ontem eu estava tomando banho, ele, mamãe, está passando coisa feia aqui. Eu falei, não, vem cá. Ele mesmo foi lá e pediu para que eu desligasse. Há um tempo atrás, quando eu deixava, teve um dia que eu esqueci. Eu escutei a porta do quarto fechar. Eu falei, por que o Daniel fechou a porta? Cheguei lá e ele estava baixando outro jogo. Mas ele sentiu, porque toda vez agora eu estou fazendo isso, desligo. E ontem eu esqueci. E ele foi lá e pediu que eu desligasse. O amor gera confiança. Ele gera confiança. Não precisa de você ser rígido, não precisa de você fazer nada. Ele vai gerar uma confiança. Eles vão te contar as coisas. Você precisa de corrigir, você precisa de amar. Este amor vai gerar uma confiança. E isso vai ser bom para vocês, pais. Isso vai ser tudo de bom. Pensa se o Daniel ele não tivesse esse amor que a gente está passando, não tivesse gerando confiança nele, confiança em nós. Ele simplesmente ia se esconder de novo. Ia baixar jogos. Mas o amor gera confiança. Amém? E o segundo é estar presente. Precisamos de ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Investir em estar com eles. E não apenas estar perto deles. É diferente, irmãos. Ensinando no caminho, é amar, é estar presente. Não é simplesmente você estar do lado, é você estar presente. Estar presente aonde? Você precisa de estar presente com ele, assistindo o que ele está assistindo. Você precisa de estar com ele em algum passeio. Você precisa, nessa pandemia aí, quantos já estão fazendo dever, né, em casa? Tira um tempinho, vai lá ver, conferir qual atividade que ele está fazendo. Ajuda ele. Está sem paciência? Pede o Espírito Santo, te dê essa paciência, te dê sabedoria. Senta um pouquinho, nem que seja 1 hora. Tira esse tempo para estar com ele. Está difícil para eles, está difícil para nós, está difícil para todos. Ajuda eles.
Porque assim você vai estar semeando o bom caráter de Cristo na vida deles. Porque a gente só entende a figura de Deus através da figura dos pais, a figura de uma pessoa que a gente ama. E você precisa de amá-lo, você precisa estar presente em todos os tempos. Mas muitos filhos hoje estão encontrando robôs em casa. Os pais robôs. Filho, vai almoçar. Já tomou banho? Vamos para a igreja. Ajuda a sua mãe. Filho, vem ajudar a sua mãe. Os pais estão colocando responsabilidade. Os pais estão colocando responsabilidade nos seus filhos, que nem eles estão. Alô, som. Alô, som. Os pais estão colocando nos filhos a responsabilidade que muitos deles nem estão fazendo. Eu já presenciei. Muitas das vezes, mãe, às vezes sentada no celular e o filho lavando uma louça. Pode ajudar? Amém, irmãos, pode. Vai os dois para a cozinha, esteja presente com ele. Lave a louça com ele, ajude ele a secar. Assim os dois vão terminar rapidinho. Filho, ajuda a mamãe aqui, ajuda o papai aqui. Mas os dois juntos, né? Os dois juntos, estar presente. Aproveite esse momento que você está perto dele. Né? Você dar uma atividade para ele e simplesmente ficar igual robô no celular. Que amor é esse que você está demonstrando? Jesus não é assim. Assim ele não vai nunca querer ir por esse caminho. Que Jesus pode dar responsabilidade para ele, claro. Mas muitas das vezes nem nós estamos, nem muitas das vezes nós nem fazemos. Ensina. O Daniel, às vezes eu falo para ele juntar os brinquedos dele. Vem, filho. Mas eu estou lá com ele. Eu estou ajudando ele. Foi ele que espalhou? Foi. Ah, Camila, é responsabilidade. Não. Estou ali para ajudá-lo. Você deve ajudar o seu filho. Estar neste caminho que é Jesus. Assim ele vai reconhecer que Jesus é bom demais. Amém? Então, e muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. Às vezes o filho gosta de um futebol, acompanhe ele no futebol. Não é todas as vezes, gente, eu sei que vocês trabalham, uma vez que seja. Às vezes o filho quer que você vá lá apenas ver, você nunca nem foi, nem sabe onde que ele joga bola. Nem sabe. Eu estou acompanhando o Daniel no Taekwondo, até comecei também a fazer uma atividade física para ficar pertinho dele lá. Muitas das vezes pais não podem, mas muitas das vezes o horário é de 6, 7, 8 horas. Simplesmente os pais deixam ali ó, no portão, solta, vai lá e pega. Nunca nem foi lá olhar o filho fazendo uma aula de Taekwondo. Nunca foi ver o filho fazer um esporte que ele gosta. Você precisa de estar presente com ele. Não em todos, mas em alguns momentos. Você precisa de ser presente. Porque ele ainda, gente, ele não entende o que é Jesus. Ele não sabe, para ele é muito difícil entender. Não é palpável, não pega. Mas você, ele sente. Você, ele pode pegar. Em você, ele pode abraçar. Seja essa figura de Deus aqui na terra para os seus filhos. Acordam. Desperta, ó igreja que dorme. Mas muitas das vezes nós, pais, precisamos, às vezes queremos ficar acomodados. Não tem tempo, Camila, trabalho demais, não tem tempo, chega em casa, janta, comida, papapá. Mas eu tenho o seu tempo no celular? E o seu tempo de conversa com as amigas? E aí? E os seus filhos, onde que ficam? Qual escala ele está na sua vida? Amanhã é dia das crianças. Qual presente você vai dar para ele?
de estar neste caminho? Ou você já comprou todos os bens para ele e esqueceu que o bem maior que ele precisa é Jesus na vida dele? Eu não sou perfeita, mas eu estou tentando buscar isso de Deus a cada dia na minha vida para com meu filho. E, além de tudo, de amar, de estar presente, nós precisamos de ser exemplo. Ai, essa dói. Não dói? Eu sei que dói. E me dói. Eu sei que dói. Porque muitas das vezes nós só falamos. O caminho é aquele, filho. Mas nós estamos indo para o outro. Nós não estamos indo no caminho com ele. Deuteronômio 6:7. Tu as inculcarás. Inculcarás é repetir a teus filhos, e delas falarás, assentado à tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar é repetir, é mostrar, é todo momento você. E esse todo momento é o quê? Todo dia na igreja? Não. É ao levantar, quando você levanta, no primeiro bom dia seu com seu filho, quando você viaja, quando você está com a família, quando você está com os amigos, quando nós fazemos o bem às outras pessoas, isso seu filho olha e veja, ó, como a minha mãe é boa, como o meu pai tem sido exemplo para mim. É assim, é a figura de Jesus aqui, você precisa de se representar ela, sede, pois, imitadores de Cristo. Ajudar, ajuda o cônjuge, ajuda a esposa, ajuda o esposo. Quantas das vezes os esposos às vezes não ajudam, as esposas também não ajudam. Graças a Deus eu posso dizer que eu tenho um esposo abençoado. Ele não tem o tempo todo, mas o tempo que ele está em casa, ele tira para o Daniel, tira o celular de perto dele, brinca com o Daniel, se joga, deixa o Daniel montar de cavalinho, deixa o Daniel, né, brincar, conversar. Eles tomam banho junto, o Daniel conta altas histórias para ele, conta de tudo, senta, conversa. O Fabiano às vezes está cansado, vai lá na aula de taekwondo, fica lá 1 hora assistindo ele. Não para o nosso mérito, mas é para a glória de Deus. Não a nós, mas a Deus. E o Fabiano no início, ele não ficou tão presente. Porque ele falou, ele não teve um pai tão presente em todas as atividades. A mãe dele até mesmo fala, o Fabiano é um pai exemplar, porque ele não teve todo o tempo o pai dele perto dele em todas as atividades. Mas o Fabiano, quando o Daniel, acho que tinha, o Fabiano no começo até tinha um videogame há muitos anos atrás, ele renunciou isso da vida dele. E todo este tempo, ele agora passa com o Daniel. Porque ele entendeu que é preciso estar presente. Estar e ser exemplo. Então, agora, o que mais o Daniel vê o Fabiano fazer é ler a Bíblia, é estudar a palavra de Deus. E o Daniel está tomando um gosto, o Fabiano comprou um livro para ele. Então, agora, esses dias chegou muito livro que o Fabiano comprou, né, sobre a Bíblia, de teologia. E o Daniel falou, cadê o meu, papai? Então, os filhos precisam de ver vocês como exemplo. Se eles estão vendo vocês só no celular, o que vocês querem? Que eles ficam aonde? No celular. Se eles estão vendo vocês orar, eles vão querer orar. O Daniel, quantas vezes o Fabiano está lá ajoelhado, o Daniel senta, ajoelha lá do lado dele. E vocês? E nós? E eu? Nós precisamos de ser exemplos. Né? Nós precisamos de ser exemplo de amor ao próximo. Amém? Ajudar o próximo. Camila, eu não tenho dinheiro. O que você tem? Começa a trazer nem que seja o que você tem, que coloca aqui para você, o filho ver que você faz bem, que você ajuda as pessoas. Vocês acham que eles não entendem? Que você traz aqui, às vezes eles veem que você traz aqui, às vezes outra pessoa traz e você não traz, ele fica imaginando, por que o papai e a mamãe não levam nada? Você acha que eles não observam? A gente não precisa de fazer nada, não. Às vezes o Fabiano, coloca caladinho alguma coisa naquela caixa ali. Hoje minha mãe, né, deu umas coisinhas para o Daniel.
Falou, leva, Daniel, para dar. Foi até para o Júlio que minha mãe falou, né? Falou, eu vou colocar lá na caixa. Que aquela caixa é para colocar as coisas para as pessoas que precisam. Coloca aí. E lá ia trazendo até na mão as coisas. Foi lá e colocou na sacolinha. Aí nunca falou. Aí nunca mostrou, Daniel. Tem que fazer. Não, ele vê. Ele entende. E os seus filhos precisam de ver vocês fazendo boas ações. Que assim eles vão querer estar neste caminho que é Jesus, que é o amor. Eles nunca vão querer sair deste caminho. Outra situação, uma vez nós, é igual aqui, ó, inculcar, repetir, aonde você estiver, seja em casa, seja na rua, seja numa viagem, onde quer que você esteja, você precisa a todo momento pregar a palavra para o seu filho. Não pregar de estar falando, aqui é a Bíblia, aqui é a Bíblia. Não, atitudes para com o próximo. Nós estávamos na praia e tinha um menininho que não tinha nada, e a gente falou, Daniel, vamos ajudar? Vamos. Mas a gente fez ele pegar do que ele tinha. Lá na geladeira, onde que a gente estava. Pegar os iogurtes, pegar a maçã, pegar as coisas. Ele foi lá e arrumou a sacolinha e pegou. E pegou umas moedinhas que ele tinha ganhado. Até hoje ele lembra disso. Nossa, papai, aquela vez a gente ajudou. Tem que ajudar outras pessoas, né? Tem que ajudar as crianças, né? Aqui a gente não vê muito, né? Mas sempre quando ele vê, ele faz a gente parar para ajudar. Nós estávamos viajando. Às vezes lá a gente não foi na igreja, mas a gente lançou a semente de amor ao próximo. E você tem lançado a todo momento, a todo instante? Você tem tido com seus amigos, você tem tido bom testemunho como para com seu filho, para ele que ele vê as conversas, ele vê os assuntos, ele vê tudo. O que o seu filho tem visto em você? Um bom exemplo de pai? Um bom exemplo de mãe, que ama, que ajuda o próximo, que ora, que lê a Bíblia, que medita na palavra do Senhor. Ele tem visto isso em você? Porque senão, você não, infelizmente, você não tem autoridade para falar para ele ler. Agora, se você está lendo, se você está vivendo a palavra, você, pai, você, mãe, deve inculcar isso a todo momento na vida dele, porque isso é a responsabilidade de vocês. Deuteronômio 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra o que passais a possuir. Além de todos esses pontos que eu falei, amar, estar presente, ser exemplo, você precisa de ensinar também a palavra de Deus. Ah, Camila, não falou que tem que ler, que tem que orar a Bíblia com ele. Tem. Você tem que ter esse tempo com o seu filho, sim. Mas de tudo que você vive, na hora que você chamar o seu filho, às vezes, para ler a Bíblia, vai ser prazeroso. Vai ser prazeroso para ele estar lendo a Bíblia. Então, muitas das vezes, eles não vão querer, gente. Às vezes o Daniel lá, a gente às vezes chama ele para a hora da leitura da Bíblia, ele não quer. A gente faz o quê? Desliga a televisão, não vai brincar com os brinquedos, não vai fazer nada, enquanto você não ouvir. Camila, mas é muito risco. Não. Sabe por quê? A gente não tem hábito de comer. A gente não tem que comer todos os dias. A gente tem que escovar os dentes. Não tem que fazer todos os dias. Mas, ler a Bíblia também é assim. É um hábito. Leitura da palavra de Deus, oração. Você tem que educar e inculcar a palavra do Senhor a todo momento. Leitura da palavra, ir na casa de Deus e vir à igreja. Ah, meu filho não quer ir para a igreja. Pss, quantos anos que tem? Casou? Não, ele tem apenas 7 anos, não quer ir para a igreja. Ah, e você deixou ele em casa fazendo o quê? Ah, ficou no joguinho. Será que está certo? Será que é atitudes? Será que essa atitude vai levar ele para esse caminho que é Jesus? Você tem toda, se você estiver seguindo esses passos que Jesus nos dá, você tem toda a autoridade para falar para ele que ele precisa de estar na casa de Deus. Você é pai, você é mãe, você tem essa autoridade. Amém? Então nós precisamos de estar, né, inculcando, repetindo a todo momento.
E Deuteronômio 6, seguindo aqui, a gente já leu alguns, eu vou ler só o 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É onde está falando, né? Eu vou ler o 6 até o 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e se levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que é isso, as escreverás nos umbrais? Naquele tempo lá, né, o pessoal usava muito, né, escrevia, passava. Seja criativo com o seu filho, faz um culto doméstico, põe uma live lá de alguém, né, que você goste, então, lê uma história, cante uma música, sei lá, seja criativo para fazer esse culto doméstico. Use o que você tem na sua casa e faça, e ensine a palavra do Senhor a ele. Sejamos criativos. Muitas das vezes, igual eu falei, eles não vão aceitar. Mas nós precisamos de inculcar, nós precisamos de ensinar eles. Se eles não podem ter um tempo para a palavra de Deus, então acho que eles também não podem assistir televisão. No meu caso, lá que a gente faz. Então não assiste televisão, não joga, então fica aí. Precisa de ouvir a palavra de Deus? Sim, eles precisam. Mas se vocês forem bom exemplo, amar, estar presente, vocês não vão ter muita dificuldade, não. Não vão ter. Vocês vão ver que não vão ter. Eles vão começar a ver Cristo através da vida de vocês. Amém? E eu lembro quando eu era criança e tinha escola dominical. Aqui na nossa igreja teve um tempo que teve, mas lá era assim, tinha as classes separadinhas. E desde criança, né, o meu tio Roberto me levava para a igreja. E eu tinha dificuldade, né, mãe, de acordar, né? Minha mãe não ia, mas ela sempre me incentivou. Sempre. Ela nunca deixou de incentivar, né? Eu, às vezes, não queria ir, porque eu sempre gostei de dormir até mais tarde. Mas eu ia. Às vezes eu não queria acordar, mas eu ia. E ele me chamava, às vezes eu não queria acordar, eu ia. No culto, as meninas tudo passeando, ele me fazia eu ficar sentadinha do lado dele para ouvir. No começo era ruim, mas com o tempo eu sentia prazer, porque eu via que realmente meu tio tinha o caráter de Cristo na vida dele. Então era com prazer que eu ia. Eu ia na garupa da bicicleta, né, era, mãe? Na garupa não, na garupa ia meu irmão. Eu ia no cano. E antigamente as bicicletas, meu irmão ria demais de mim, de vez em quando. Tinha um ferro assim, na hora que meu tio apertava o freio, apertava a minha perna. Apertava a minha perna. Mas ia, dando glória a Deus. Uns tempos a pé, uns tempos na bicicleta no cano, e aquele ferro, não sei porque que é maldito, que abençoado, que é ferro, era bem em cima, porque não era embaixo, era em cima. E freava a minha perna, apertava a minha perna. E uma grilinha. Então, mas ia, dando glória a Deus, né? Depois de Fusca, né? Depois meu tio comprou um Fusca, mas nunca deixei de ir na escola dominical. Eu, não é para gloriar não, mas eu ganhava os prêmios tudo lá. Porque eu ia, toda escola dominical, eu tinha que ir. E às vezes, igual eu estou falando, às vezes minha mãe naquela época não estava no caminho, mas nós lançamos a semente no coração dela, e hoje ela está no caminho. Às vezes você é filho, você não tem o seu pai no caminho, ajuda ele a estar no caminho, por que não? Porque o meu time ensinou a estar no caminho, mas eu, para a glória de Deus, eu ensinei a minha mãe a estar no caminho, e hoje ela está no caminho, hoje ela está casada, está bem. Porque às vezes muitos filhos falam, meu pai e minha mãe não é, eu também não vou ser não. Meu pai é assim, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, você sim. Seja mesmo, vai os dois para o buraco. Quando você decide estar no caminho, você leva outras pessoas com você. Então, eu não tinha... Então, às vezes, eu ia minha mãe se lembra. A gente ia dormir na casa de alguma tia minha, longe, e no outro dia, minha mãe sempre, né, me acordava, e eu ia, nem que seja a pé, eu ia para a igreja. Muitas vezes, minha mãe falava, não vou dormir, que não, que amanhã a Camila tem escola dominical, e ela não gosta de faltar. E eu sempre ia. No começo, não queria acordar.
Mas meu tio me inculcou a palavra de Deus, me ensinou. E ele era exemplo, ele era presente na minha vida. E para a glória de Deus, eu fiquei no caminho e estou até hoje no caminho. Para honrar e glorificar o nome de Deus. Isso não a mim, mas a Deus. Então você precisa de ensinar, você precisa de ser exemplo para os seus filhos. E por último, alegria dos pais. Provérbios 29:16. Se você for tudo isso que eu falei, se você amar, corrigir, disciplinar, estar presente, ser exemplo, ensinar a palavra do Senhor, os seus filhos vão trazer alegria para você. Eles vão ser alegria. Em Provérbios 29:17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma, te dará alegria à tua alma, dará alegria à tua alma. Quando ele for velho, não se desviará dele, e ele dará alegria para você. Você não vai precisar ser chamado na delegacia, você não vai precisar falar que ele está preso, que ele está envolvido com drogas. Se você for um pai realmente responsável, for realmente um cristão verdadeiro, ele vai trazer. Provérbios 29:17 diz isso. Qual versão que está aí? Qual que está? A mesma coisa? Pode ler para mim, gente. Corrige, castiga o teu filho, disciplina o teu filho enquanto é tempo. Enquanto há esperança, corrige o teu filho, pois ele trará alegria ao seu coração. Um pai sábio que anda no caminho de Jesus e ensina os seus filhos, amando, disciplinando, estando presente, sendo exemplo, ensinando a palavra de Deus, trazendo seus filhos nos cultos de adoração, ensinando eles, pode ter certeza que vocês vão ter filhos abençoados. Terá filhos sábios e no caminho de Jesus, seguindo e obedecendo sempre os mandamentos do Senhor, dando descanso a vocês quando vocês forem velhos. Eles vão dar descanso, eles vão ser alegria, eles vão ajudar vocês. Eles vão ajudar vocês. Amém? Então seja realmente um pai responsável, um pai realmente responsável pela vida dos seus filhos. Não ache que amar é dar coisas. Esteja amando, esteja corrigindo, disciplinando. Há esperança ainda para o seu filho, que mesmo que não esteja querendo ir à casa do Senhor, mesmo que ele não esteja indo à casa do Senhor, há esperança ainda. Você pode mudar suas atitudes a partir de hoje. A partir de hoje. Camila, eu não estava sendo. Eu não estava amando, porque eu estava achando que amar é dar coisas. Eu não estava sendo presente, estava ficando só no celular. Eu não estou sendo exemplo, porque eu não estou orando. Eu não estou ajudando o próximo, eu não estou ajudando o meu esposo, eu não estou ajudando a minha esposa. Não estou. João Vitor, toca. Maurílio, canta um louvor. Enquanto eles tocam, já vamos encerrar. As crianças estão ali fazendo um lanche, nós já vamos encerrar. Enquanto eles tocam e louvam uma canção, pense, às vezes nós saímos dessa porta para casa, já vem tantas coisas, né? Use esse tempo aqui agora na igreja, para uma reflexão sobre sua vida como pai. Mesmo, igual eu falei, mesmo que você não é pai, você pode ajudar muitas crianças. Às vezes tem uma criança perto de você, que mora, ou algum sobrinho, ajuda eles a estar no caminho, ajuda eles. Tenha boas atitudes para com eles. Tenha atitudes boas para com essa criança. Passe, dê um sorriso para essa criança. Muitas das vezes as crianças são desprezadas, né? Criança chata. Não, que a criança lá na minha rua, ela é encapetada. Fale isso mais não. Aquela criança é uma abençoada. Eu vou orar por ela. A partir de hoje eu vou orar, vou consagrar a vida dela, o lar dela, a família. E ore. É o que você pode fazer. Mas você que é pai, tem os seus filhos ainda, crianças, ainda adolescentes, jovens, ainda há esperança. Mude suas atitudes, que Deus vai trabalhar. Ah,
quantos pais, Camila, pastores, criaram seus filhos, hoje estão fora da casa do Senhor, não se importa. A palavra foi pregada, a palavra foi lançada, e um dia eles retomarão a casa do Senhor, porque a palavra foi inculcada, o exemplo foi dado. Muitas das vezes, muitos pastores realmente não dão um bom exemplo dentro de casa. Mas aquele que deu bom exemplo, você que está me ouvindo, você pai que tem o seu filho desviado, se você foi um bom exemplo para o seu filho, não preocupe, coloque na mão do Senhor, porque Ele retomará. Mas se você foi um mau exemplo, mude, arrependa-te de hoje e muda. Toma uma atitude diante do Senhor e mude os seus comportamentos. Seja um cristão de verdade, não somente aqui dentro do lar, aqui da igreja. Porque muitas crianças querem morar dentro da igreja porque vê o pai bonzinho aqui. Olha que triste, gente. Muito triste isso, quando o filho fala isso. Mas seja aquele pai, aquela mãe, que o filho tem prazer de estar em casa, de estar com o pai, de estar na sua casinha. Eu acho lindo quando a gente viaja, o Daniel chega. Ele era pequenininho, 2 aninhos, a minha casinha, em todos os cômodos. A minha casinha, a minha casinha. E ele chega toda vez que a gente viaja, a minha casa. É simples, humilde. Mais simples que a casa da avó dele, que ele tem lá em Formiga, que tem tudo. Ele ama estar na casa dele. Ele ama estar conosco. Seja isso na vida dos seus filhos. Que ele venha amar estar na sua presença. Que ele venha querer estar onde você esteja. Mamãe vai para a igreja, eu quero estar com ela. Mamãe vai no mercado, eu quero ir com ela. Mamãe está lendo a Bíblia, o que você está lendo, mamãe? Eu estudando a palavra esses dias, o Daniel curioso para saber, mamãe. Seja exemplo na vida dos seus filhos. É difícil, mas você vai vencer. Eu tenho vencido e você pode vencer. Ser como criança, te amar pelo que é, voltar aí, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor.
nessa noite venha abraçar cada um, que você venha voltar realmente ao primeiro amor, que você venha voltar a ser totalmente dependente de Deus, e que seu filho também venha voltar a ser dependente do seu amor, dependente dos seus conselhos, porque muitas das vezes os seus filhos estão procurando conselho na rua, estão procurando conselhos em grupos vocais, em grupos de banda, buscando às vezes um reconhecimento. Não deixe que isso aconteça, que ele venha ser dependente do seu amor, dependente da sua companhia, dependente dos seus conselhos. Ele precisa do seu amor, ele precisa dos seus conselhos. Esses dias eu conversando com uma adolescente, ela se chorou, falou: eu estou muito triste, estou pensando em me matar. Eu falei: por quê? Porque ela não tem um pai cristão, não tem uma mãe, mas está vindo à igreja. E ela falou: o diabo está comigo, meu pai falou, e eu acho que ele está. Eu falei: mas por que você está falando isso? Porque eu estava invocando. Eu falei: invocando o quê? Umas amigas minhas, Camila, falou que se eu invocasse o nome, fizesse algumas magias, algumas coisas, bruxaria, sei lá o quê, eu conseguiria cantar, é o meu sonho cantar, mas eu não consegui nada, eu só estou triste. Eu falei assim: não faça isso, mas ele te perdoa, peça perdão para Jesus, ele te perdoa, filha. Falei com ela apenas 12 anos. Mas muitas das vezes os nossos filhos estão assistindo, às vezes, coisas na internet que às vezes aos nossos olhos não é. Igual aquele Lucas Neto, tem uma parte lá que eles invocam lá uma bruxaria. O Fabiano falou: não deixar o Daniel assistir não, sabe por quê? Eles acham, vai crescendo, achando que isso pode invocar, fazer bruxaria. Eles fazem brincando, né, gente? Às vezes uma coisinha básica. Mas vai crescendo e as coisas vão tomando um rumo mais, como que eu falo? Um rumo totalmente perdido. Então, às vezes, muitas das vezes, os nossos filhos estão precisando do nosso colo. Tem 7, tem 10 anos. Vou dar colo para ele. Vai, ele precisa do seu colo. Ele precisa do seu abraço. Você não tem aí, eu tenho 32 anos. E às vezes eu não fico querendo um colo do meu papai, que é Jesus. E ele não sabe o que é isso. Ele precisa chorar na tua presença, pai. Ele precisa te deitar, te encostar em você e contar tudo que ele está passando. Nós fazemos essa figura de Deus aqui. Ele não conhece. Como que ele vai sentar aqui, ajoelhar aqui na madeira e falar: Jesus? Ele não entende. Ele precisa do seu colo. Ele precisa da sua atenção. E o amor vai gerar essa confiança para que ele venha desabafar tudo com você, para que ele venha crescer no caminho do Senhor e te dar alegria. E você precisa, nessa noite, tomar uma posição com Deus. Amém? Primeiro, antes de eu falar, Deus fala comigo, e eu tenho me esforçado em melhorar. Eu tenho me esforçado a cada dia. Hoje eu falei que Deus estava me provando, né? Hoje o Daniel, minha mãe, o Ademir, meu padrasto, meu pai, que Deus deu, estava lá em casa, e o Daniel às vezes fica todo feliz e às vezes não sabe, às vezes quer bater, e ele estava lá todo enérgico, e eu precisei de pegar, dar uma correção. Às vezes para mim eu não fazia isso. Às vezes eu não preciso, nunca, assim, eu tenho feito agora, mas um tempo atrás eu não fazia. Tadinho, deixa ele. Mas hoje eu tenho aprendido que precisa de corrigir. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Perdão por algo, perdão se eu ultrapassei no horário, eu nem percebi, eu não vi que horas que eu comecei, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Ainda há esperança para o seu filho, ainda há esperança para a sua filha. Tome você, pai, atitudes, amém?
Deus abençoe. Eu agradeço, né, a vida da minha mãe, a vida do meu pai, né, que Deus colocou, assim eu considero, porque tem sido realmente, tem preocupado comigo, né? Agradeço mesmo de coração, vocês estão aqui. Agradeço de coração mesmo por tudo que eu aprendi a estar no caminho com o meu tio Roberto. Não sei se ele está ouvindo, mas eu agradeço, porque pessoas quando ajudam, não precisam de ser pai, não precisam de ser mãe, precisam apenas de amar. Precisam de estar junto. Agradeço também a vida da minha mãe, porque eu sei que Deus tinha um plano. Para eu estar aqui, eu precisei de passar por tudo. Mas eu agradeço, porque muitas das vezes as pessoas falavam, não acreditavam, mas no fundo, eu tinha uma esperança muito grande de ver minha mãe nos caminhos. Muito grande. Era algo no meu coração que eu sempre orei, desde criança. E isso para mim alcançou, e eu sou grata ao Senhor. Então ensina o seu filho no caminho, para que através da vida dele, outras crianças, outras vidas venham se render ao Senhor. Avós, tios, venham se render através da vida do seu filho. Agradeço, te amo, mãe, demais. E agradeço, porque ela aceitou o chamado do Senhor na vida dela. Amém? Então eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade, né? Hoje foi um culto dirigido pela rede infantil. A Cris já tinha me chamado para ministrar e eu falei com ela, não, Cris, eu não vou não. Chama o pastor. O pastor de última hora precisou, não pôde vir. O Fabiano de plantão. Eu falei, Jesus, então usa-me. Estou aqui, usa a minha vida. Eu agradeço, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pela amada igreja que o Senhor, os irmãos que o Senhor colocou aqui nessa noite, as pessoas que ouviram. O Senhor esteja, ó Pai, inculcando na vida dos pais também, sobre essa responsabilidade, que o maior presente que elas podem dar aos seus filhos é o crescer no caminho, é ensinar no caminho, que elas não precisam se esforçar muito para dar celulares caros, mas elas precisam apenas se esforçar para estar junto, fazendo o que o Senhor pedir, ser imitadores de Cristo. Coloque, Senhor, essa palavra em cada coração, a cada pai, a cada mãe, a cada responsável, que mesmo que não seja pai e mãe de sangue, mas a cada responsável, em nome de Jesus, que eu peço e te agradeço por todos aqui, em nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar o pastor Beto para dar a bênção final, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo estejam com cada um de vós, hoje e sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.